Não, Paula, nem fala. Se eu cair, olha, você Já para na minha cara. Ai, já estão aparecendo no Facebook. Quem? Ah, não, Pessoas? gente. Já? Não, né? É brincadeira, sério? Eu vi aqui no meu celular. Deixa eu ver. Não. Sem condições. Eu tô falando sério. Só porque você tá escondidinha aí, né? Vamos botar ela aqui na frente. Mas apareceu. Mas apareceu, que tá aí direto. Então, oi, galera do Facebook. Acho que é o teu namorado a dizer que isso apareceu no Mas se for a nossa barriga, Não. Ah, ela tá tão cedo. Tadinha. Tá Quem é que tem que estar mais perto? Eu ou o Davi? Não, eu. Ele deve estar no quarto, quinto sono. Olha, no Facebook, na página do Facebook também. Vai à página do Facebook da igreja que vai dar endereço. Lá. É. Deixa eu ver aqui. Sim, vês só o Facebook da Igreja Batista Evangélica Batista de Nada. Nós. Está bem? Vamos por nós. É com os olhos vermelhos, vai achar isso. Tá 7 horas da manhã. 7h19. Você viu que eu postei? Do quartinho. Emissão daqui a Ficou parecendo que eu fiz quartinho. 3. Na Mas foto, pouca você gente viu? ainda online. A foto da gente? Não, que eu postei ontem. Mesmo no Zoom? Não, só nos stories. Somente no Zoom. Há pouco mais estão a chegar agora. Está a Luís, Eu subi só um vídeo que eu fiz aí, eu cheguei falando assim, mãe, não me mata. Aí minha mãe nem percebeu, mas a Michelle chegou e falou assim, nossa, Mariana, sai daqui. Tipo, ela olhou com desprezo pra mim, você não tem noção. Eu passei corretivo aqui. Deu super certo. Não acreditou? Ela foi ajudar. Coitada. Aqui fica os 3 minutos sempre. Então, Ela se cagou toda. é doidinha ela. Ai, agora ela botou aplique e franjinha. Ficou fofo, você viu? Acho que ela tá indo com o de maré, que ela ficou mal famosa.
No dia 11 de março tomámos uma decisão muito difícil. Atendendo às informações da Direção-Geral de Saúde relativas ao Covid-19 e depois de cuidada ponderação, entendemos não estarem reunidas as condições para a manutenção das atividades, cultos e outras reuniões públicas, até informação em contrário. No entanto, tendo em conta o nosso propósito de trazer pessoas a Cristo e a filiação com a sua família para as desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na Igreja e para a sua missão pessoal no mundo, assim trazendo glória a Deus e como a nossa missão fazer Deus sorrir, mantivemos os laços que nos unem através dos meios tecnológicos à nossa disposição, sendo contínua ajuda para quem sofre à nossa volta. Depois, passado dia 22 de maio, tendo em conta a nossa responsabilidade social enquanto comunidade e o cuidado pessoal e indivíduo, e após cuidar da verificação das possibilidades e dos condicionalismos, decidimos não retomar as reuniões presenciais até à próxima avaliação da situação. Este culto de louvor e pregação que vamos dedicar a Deus é, assim, mais uma forma de todos juntos louvarmos e glorificarmos, esperando que, o mais rapidamente possível, nos possamos abraçar e comungar fisicamente nesta casa de oração. Graça e paz. De seguida nós vamos cantar um coro, agradecendo todas as bênçãos que Deus nos foi dando ao longo destes 3 longos meses. Possa dirigir-nos numa palavra de oração, pedindo a bênção para o culto que está a decorrer e para todas aquelas pessoas que estão em casa a ver-nos neste momento. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor,
pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Obrigada, Senhor, pela tua presença e proteção. Obrigado, Senhor, por todos que nos escutam. E te colocamos, Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, aceitar esse culto de louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedia ao Pedro que pudesse, então, vir ler a passagem que se encontra em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais desposaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus: Vai e faz da mesma maneira. De seguida vamos cantar o novo coro, que é Regozijem-se os céus e se alegrem a terra. E o coro que se segue fala sobre o quão é precioso nós estarmos juntos uns dos outros. E como nós estamos separados fisicamente há cerca de 3 meses, e como este coro é um coro que nos identifica como irmãos, nós vamos cantar e pedimos que todos aqueles que estão em casa possam cantar em conjunto connosco, sentindo que nós estamos aqui na igreja representando a vida de cada um de vós. Como é precioso
Hotel que nos possa vir dar algumas informações acerca do programa da nossa igreja. Muito bom dia de novo. É um prazer estarmos todos juntos e é certamente um prazer ainda limitado porque não o podemos fazer de forma presencial como certamente todos nós gostaríamos, como nos habituámos ao longo de muitos anos. Ainda assim, é um prazer nós podermos estar a transmitir um culto, nós que estamos aqui, para cada um de vós que está aí. Ao longo das últimas semanas, nós não pudemos cumprir completamente aquilo que é a nossa missão, mas apesar disso, o Senhor bom Deus tem-nos ajudado e tem permitido que outros venham ao conhecimento da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estão a passar em fundo as atividades que infelizmente nós não conseguimos manter. O estudo do livro Talmidim 52, dirigido pelo pastor Jonas Pereira Júnior, também a aula de Pilates, dirigida pelo nosso irmão Nuno Cadete, também o culto de louvor e adoração da quarta-feira, dirigido pelo pastor honorário da Igreja, Teotónio Cavaco do Norte, e também o culto das Débora, a reunião, uma das reuniões mais antigas da nossa Igreja, em que algumas irmãs continuamente, semanalmente, todas juntas oram pela Igreja como instituição e por cada um de nós, enquanto seus filhos. E, portanto, estas foram as atividades que não foi possível manter durante estas semanas. Mas, graças a Deus, através dos meios tecnológicos que Ele põe à nossa disposição, foi possível nós mantermos algumas atividades da nossa Igreja, como, por exemplo, o estudo do livro Uma Igreja com Propósitos, dirigido pela irmã Paula Cavaco. Também foi possível manter a lição da Escola Bíblica Dominical. Também foi possível não manter, mas iniciar uma classe de boas novas para as crianças, as histórias da avó Madalena, que tantas visualizações têm tido. E também foi possível manter o pescador, o boletim da Igreja que semanalmente é feito pelo nosso irmão Manuel Figueiredo Uria. Então, estas são as atividades que mantivemos. Também foi possível distribuirmos muitos cabazes por algumas famílias, não só da nossa Igreja, mas principalmente para pessoas que não são ainda da nossa Igreja, mas que a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz ajudou nestes tempos de crise, nestes tempos de dificuldade, e agradecemos então a generosidade de todos aqueles que puderam contribuir para que fôssemos ao encontro, para que fôssemos auxílio daqueles que mais precisam nesta altura. E para isso é preciso que nós possamos estar focados. Para isso é preciso que nós compreendamos qual é o propósito da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. E para isso também é preciso, caro irmão, caro amigo, a sua contribuição. Está a passar em fundo o IBAN da nossa Igreja. Cada cêntimo que cada um de vós contribuir será utilizado ao serviço da Igreja para a glória de Deus. Então, por favor, fixe este número, aponte-o para que seja possível que nós consigamos manter o nosso ministério, para que seja possível nós continuarmos a prosseguir na missão da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, que é fazer Deus sorrir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nos dás a possibilidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar da distância física, é possível nós mantermos os laços. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu vieste a este mundo para morrer por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque em amor, antes que nós Te tivéssemos amado, Tu amaste-nos primeiro. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos vidas transformadas, não por aquilo que nós somos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E sabemos pela Tua palavra que Tu dizes que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Então, Senhor, com este sentimento, que nós possamos entregar-Te um culto, nós aqui na casa de oração, e cada um de nós, cada um dos que nos está a ver em sua casa, no seu lar, no seu carro, a andar, que cada um possa também, neste momento, pensar na sua condição especial
e espiritual. Na sua condição especial, se for um filho teu. Na sua condição espiritual, se ainda não é um filho teu. Que tu a cada um neste momento toques, que tu neste momento a cada um acompanhes, seja qual for a situação de quem nos está a ver, de quem nos está a ouvir, tu sabes de cada situação e nós sabemos que tu estás interessado na vida de cada um de nós que nos está a ver. Então, Senhor, que neste momento tu toques o coração de cada um, para que tu faças diferença na vida. Nós sabemos pela tua palavra que tu dizes que tu tens um plano para cada um de nós. Nós sabemos que o teu amor é infinito. Então, Senhor, não interessa o passado, não interessa aquilo que cada um fez até agora, interessa aquilo que vai fazer a partir de agora. E nós te pedimos que tu sejas com cada um, para que tu a cada um orientes, para que tu a cada um dês a paz. Apresenta-te, revela-te no coração de cada uma das pessoas que nos está a ver e que ainda não te tem como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, Senhor, que tu possas fazer a diferença nesta manhã e que, através deste culto, cada um de nós possa pensar na sua condição espiritual e possa voltar-se definitivamente para ti e dizer: Senhor, sê Salvador da minha vida. Senhor, sê o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos então cantar novamente e o coro que nós vamos cantar fala sobre o facto de nós termos recebido um novo coração, um coração regenerado, um coração que é transformado pelo amor excelso de Deus. Coração inspirado
vamos então ouvir a pregação dirigida pelo Theo Cavaco e o título da nossa lição de hoje é As lições da peste, a máscara de Jesus. E está baseada na passagem de Lucas 10, dos versos 25 a 37. Outra vez, bom dia. Gostaria, antes de mais, de saudar cada um de vós que escolheu esta hora, que escolheu este local para estarmos todos juntos. Não é possível, como já dissemos 2 ou 3 vezes ao longo desta manhã, não é possível ainda fazermos-lo fisicamente como cada um de nós esperava. Não é possível ainda todos juntos estarmos nesta casa de oração. Não é possível ainda aprendermos todos juntos. Não é possível ainda orarmos todos juntos. Não é possível ainda cantarmos todos juntos. Não é possível ainda cumprimentarmos-nos, abraçarmos-nos, beijarmos-nos. E não é possível porque, infelizmente, algo afetou cada uma das nossas vidas. Não é possível porque estamos a viver uma situação nova. Gostava de, como está a passar em fundo, gostava, no entanto, de referir que, ou através da página do Facebook, que é atualizada diariamente, ou através do nosso canal do YouTube, onde semanalmente são lá colocados os conteúdos, ou através do endereço de e-mail, ou através do contacto telefónico, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz não perdeu a sua conexão com cada um de vós. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz continuará a cumprir a sua missão de trazer pessoas a Cristo. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz continuará a cumprir a sua missão de ser luz no mundo, como o Senhor Jesus assim nos ensinou. Covid-19 é o nome da doença que resulta das palavras corona, vírus e doença, com indicação do ano 2019 em que surgiu, atribuído pela Organização Mundial da Saúde a esta pandemia. É uma doença que se alastrou ao mesmo tempo em vários países e é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que pode causar infecção respiratória grave, como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei. E o que são os coronavírus? São um grupo de vírus que pode causar infecções nas pessoas, normalmente associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave. Dados de sexta-feira ao final da tarde. De acordo com o Johns Hopkins University e Hospital, estão já infectadas no nosso mundo mais de 6.289.000 pessoas. Destas, infelizmente, morreram até sexta-feira ao final da tarde 375.994. Que mudanças vai provocar o coronavírus? No dia 28 de março de 2020, o jornal Expresso colocou a diversos especialistas em várias áreas 15 perguntas acerca das mudanças que o Covid-19 iria provocar. De facto, é já visível que o nosso dia-a-dia mudou, e mudou muito, e poderá nunca mais ser igual. Do emprego à forma como socializamos, passando pela nossa relação com a natureza, o que vai mudar no mundo? Eis as perguntas que foram colocadas então a 15 especialistas para o jornal Expresso há 2 meses atrás. Vamos continuar a socializar à distância? Daremos mais atenção à nossa saúde? O ensino vai ser muito mais digital? Haverá uma maior valorização da ciência? Voltaremos a trabalhar da mesma forma?
Surgirão novos tipos de proteção social? Vamos ser menos individualistas e mais solidários? A nossa relação com a natureza e a nossa consciência ecológica vão mudar? Vamos dar novos usos aos recursos digitais? O consumo de informação vai aumentar? Vamos assistir a uma explosão do comércio online? As instituições políticas sairão reforçadas? A telemedicina vai ganhar espaço? Vai haver um reforço do nacionalismo? A União Europeia vai sobreviver? Assim, de acordo com os especialistas convidados a opinar, qualquer compressão social e individual estendida no tempo cria no ser humano um inevitável desejo de liberdade e de libertação. E, portanto, depois da pandemia e das ordens de distanciamento social, surgirá na maior parte das pessoas a vontade de proximidade dos outros. Com efeito, ultrapassado o receio da doença e da morte, irá pulsar o desejo da vida, do prazer e até, talvez, de alguns excessos, tal como a história ensina. Quer dizer, os cumprimentos sociais com os cotovelos e com os pés não vieram para ficar. Mas depois desta intensa experiência digital de socialização à distância com os outros, surgirá um aumento das patologias nas relações sociais, já que se irá acentuar e extremar em algumas pessoas mais obsessivas, fobias, solidão, vícios nas aplicações, uma maior tendência para o isolamento, para socializarem apenas e só através das redes e saírem menos à rua do que faziam antes. Talvez. Esta pandemia provou que a medicina é exercida por médicos, a enfermagem por enfermeiros, mas a saúde é de todos nós. E por isso, entre aspas, todos têm de ser agentes da sua promoção e da sua promoção e conhecer os procedimentos que devem adotar para melhorar a sua qualidade de vida. De facto, esta pandemia veio criar uma consciencialização sobre a nossa fragilidade. Depois de semanas, talvez meses, a estudar em casa à frente a um computador, a um tablet, a um telemóvel, talvez os alunos já não estejam tão predispostos a sentar-se na sala de aula física, com um manual, caderno, caneta à frente, ouvindo o professor a expor a matéria. É que quem se habitua a trabalhar com determinadas ferramentas dificilmente volta atrás. Mas não é crível que em tempo algum, o ensino à distância substitua completamente a ida à escola. Há um pré e um pós-Covid no que diz respeito à forma como trabalhamos. A pandemia colocou Portugal em teletrabalho à força. Mas quando a pergunta é: vamos todos querer ser trabalhadores remotos no futuro? Talvez apenas quando e se necessário. Mais uma vez, talvez. Num período em que se pediu às pessoas que se isolassem, os portugueses mostraram que mesmo com os movimentos limitados podiam ajudar. Mas será que este ímpeto solidário vai perdurar? Temos pela frente um dos maiores desafios existenciais que a humanidade criou para si própria: as alterações climáticas e as suas consequências. Daí a necessidade de uma espécie de conversão ecológica, tendo em vista a sustentabilidade do nosso planeta Terra. Permitam-me agora acrescentar uma pergunta. E como é que eu, como cristão, olho para o Covid-19? Já há pouco foi lida a parábola que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Apesar de o Pedro ter lido muito bem esta parábola, e por uma questão de agora nós voltarmos os nossos olhos para o texto bíblico, porque certamente não vos convidamos para saber sobre o Covid, não vos convidamos para, uma vez mais, prestarmos informações
sobre o que o Covid nos deve provocar no sentido das nossas preocupações com a nossa saúde, e tudo isso é expectável de nós. Mas agora vamos considerar de novo esta passagem bíblica e vamos considerá-la tendo em conta a pergunta que há pouco vos coloquei. Como é que eu, como cristão, olho para o Covid? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje diríamos certamente resposta extraordinária. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Versículo 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Uma das consequências do Covid-19 é o uso, em muitas circunstâncias, de forma obrigatória, da máscara. Qual é a máscara que vamos usar a partir de agora? Nesta parábola, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, gostaria de compartilhar e gostaria de chamar a atenção e gostaria de colocar humildemente 3 questões. A primeira questão é exatamente esta: de que maneira é que nós estamos a pôr Deus à prova? Lucas capítulo 25 e Lucas capítulo 10, e versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou, e vejam, com o intuito de pôr Jesus à prova. Este pôr Jesus à prova tem a ver com uma lógica Deuteronômio, uma lógica que já vem do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6. E gostaria que lêssemos o versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. O povo de Deus põe muitas vezes Deus à prova. Quando o diabo se aproximou de Jesus depois dos 40 dias no deserto, esta foi uma das 3 passagens bíblicas que o Senhor Jesus usou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a pergunta que está relacionada com uma outra passagem que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. Vamos agora de novo ao Novo Testamento. Mateus, capítulo 4 e versículo 7. Mateus, capítulo 4 e versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos voltar a Lucas capítulo 10, versículo 25. Certo homem levantou-se com o intuito de pôr Deus à prova.
Até que ponto é que nós, na nossa vida, muitas vezes, pomos Deus à prova? E esta é a primeira pergunta que gostaria de deixar nesta manhã. Segunda pergunta, Lucas capítulo 10 e versículo 26. Então Jesus lhe perguntou, era normal, era hábito este método de Jesus, responder com uma pergunta. A pergunta era: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta foi uma pergunta: que está escrito na lei? De facto, o que Jesus estava a perguntar não era apenas uma questão, mas eram duas. O que está escrito, mas como tu a interpretas? E esta é a segunda pergunta para cada um de nós. Quantas vezes, sabendo, conhecendo, até muitas vezes de cor aquilo que está escrito, face a uma determinada circunstâncias, nós preferimos a nossa interpretação? Foi exatamente isto que o Senhor Jesus fez àquele homem intérprete da lei. Perguntou-lhe duas coisas, aparentemente simples e naturalmente interligadas, mas que muitas vezes nós fazemos questão de as separar. Uma coisa é aquilo que está escrito, a outra coisa é a forma como nós a interpretamos. Então, a segunda pergunta é exatamente esta: estamos a cumprir o que está escrito ou estamos a ler? Ou estamos a interpretar de acordo com os nossos padrões? A terceira pergunta, a partir do versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, fez uma nova pergunta. Então, a terceira pergunta que eu gostaria de deixar convosco é exatamente esta: quantas vezes nós estamos a justificar-nos? Neste momento, estamos a pôr Deus à prova? É para cada um de nós. Neste momento, estamos a cumprir aquilo que Deus escreveu? Ou estamos a interpretar, a ler de acordo com os nossos padrões? Terceira pergunta: até que ponto é que neste momento cada um de nós prefere justificar-se? Voltemos então ao texto bíblico, Lucas capítulo 10, versículos 25 até 37. Três coisas que nós podemos aprender em relação a esta parábola. Primeiro, considerar as circunstâncias. Nós não podemos mudar, nós não podemos acabar com a violência no nosso mundo. Também não podemos acabar com a violência à nossa porta. Muitas vezes nem sequer somos capazes de acabar com a violência dentro de nossa própria casa. Nós não podemos acabar com a corrupção no mundo. Também não podemos acabar com a corrupção à nossa volta. Muitas vezes não podemos acabar com a corrupção dentro da nossa própria vida. Nós não podemos acabar com a injustiça do nosso mundo. Não podemos acabar com a injustiça à nossa volta. E muitas vezes também não conseguimos acabar com a injustiça dentro da nossa própria vida. Nós não podemos acabar com a cultura do prazer no nosso mundo. Nós não podemos acabar com a cultura do prazer à nossa volta. E muitas vezes não somos capazes de acabar com a cultura do prazer que efetivamente domina algumas das nossas atitudes. E estas são consequências negativas. Também muitas vezes não podemos dominar todas as consequências positivas pelo facto de vivermos no século XXI. Pelo facto de vivermos, a maior parte de nós, em países de tradição judaico-cristã. Em países de uma cultura, de uma certa cultura ocidental. Nós hoje temos meios tecnológicos à nossa disposição como nunca a humanidade teve. Nós hoje temos um conforto como nunca foi possível que os homens tivessem. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de participar na vida comunitária como hoje o podemos fazer. Então, nós temos consequências negativas, mas também temos consequências positivas pelo facto de vivermos no século XXI, pelo facto de vivermos em Portugal, pelo facto de vivermos na Figueira da Foz. Então, a primeira
questão, o primeiro desafio que vos gostava de lançar nesta manhã é exatamente este. Vejam que nesta parábola nós vemos que certo samaritano, versículo 33, que seguia o seu caminho, ele considerou as circunstâncias. Podia perfeitamente ter prosseguido o seu caminho. Aquilo nem era propriamente com ele. Se nós considerarmos a cultura da época, sabemos quais eram as naturais diferenças entre os samaritanos e os judeus. As circunstâncias, todas elas apontavam no sentido negativo, mas aquele homem, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Considerou as circunstâncias. Assim como este homem considerou as circunstâncias, nós também devemos considerar as circunstâncias. Na nossa própria vida, na máscara que vamos usar, consideremos as circunstâncias. Consideremos aquilo que é negativo na nossa vida, nós e no mundo em que estamos a viver, mas consideremos também aquilo que é positivo, nós e no mundo em que estamos a viver. Vamos considerar as circunstâncias. Vamos estar atentos às circunstâncias à nossa volta. Vamos também estar atentos às circunstâncias positivas e negativas em que a nossa vida é vivida. Em segundo lugar, vamos ver, mas vamos também amar. Reparem que aquilo que nós aprendemos desta parábola que Jesus contou é que casualmente descia um sacerdote, versículo 31, por aquele mesmo caminho. Vendo-o, o sacerdote viu este homem que tinha sido assaltado, que tinha sido espancado, que tinha sido roubado. Então, no versículo 21, nós vemos que este sacerdote viu. Versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, então, também viu. O que é que isto significa? Significa que o desafio, e o segundo desafio desta manhã, é que, em primeiro lugar, nós consideremos as circunstâncias, algumas são negativas, outras são positivas, mas, em segundo lugar, que nós possamos, de facto, para além de ver é uma coisa, amar é ir mais além. Então, o segundo desafio é que nós sejamos capazes de ir além das circunstâncias. Mas, em terceiro lugar, porque o tempo urge, o terceiro desafio desta manhã, e nesta máscara que nós vamos usar a partir de agora, nós possamos agir. Este samaritano não viu apenas, não considerou apenas as circunstâncias. Ele poderia ter considerado as circunstâncias, ele até podia ter visto, ele até podia ter chegado àquele homem, mas ele criou novas circunstâncias. E quais foram as novas circunstâncias que ele criou? Versículo 34. Pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, pagou essa hospedaria e disse, se for preciso mais alguma coisa, eu estou aqui. Ou seja, o que o Senhor Jesus nos está a pedir são 3 desafios nesta manhã. Primeiro, considerar as circunstâncias. Em segundo lugar, ir além das circunstâncias. Em terceiro lugar, criar novas circunstâncias. E isto é válido para cada um de nós e é válido também para a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Nós podemos ter 2 atitudes neste mundo. A primeira é passar de largo. Nós podemos apenas não considerar, nem sequer termos a delicadeza, a humanidade de nos obrigarmos a pensar de maneira diferente. Quantas vezes nós passamos de largo? Diz o versículo 31, vendo-o, passou de largo. Diz o versículo 32, vendo-o, também passou de largo. Certamente nós podemos também ver e passar de largo.
cada um de nós e a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Mas não é isso que o Senhor Jesus pede de cada um de nós nesta manhã. O que Ele pede é que nós possamos chegar-nos. E para isso é exatamente preciso nós sermos capazes então de considerar as circunstâncias, ir além amar, ir além das circunstâncias e criar novas circunstâncias. Uma das consequências talvez mais desconfortáveis desta pandemia é o uso como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos, à etiqueta respiratória de máscara. Ora, se fisicamente as máscaras podem ser respiradores, podem ser cirúrgicas, podem ser não cirúrgicas, ao nível espiritual, nós vamos usar a máscara de Jesus. E o Senhor Jesus, e estou mesmo a terminar, o Senhor Jesus ensinou-nos como 1. Considerar as circunstâncias, 2. Ir além das circunstâncias, 3. Criar novas circunstâncias. Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Aconteceu que, ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então, o Senhor Jesus o Senhor Jesus considerou as circunstâncias. Como Jesus, nós temos de considerar as circunstâncias. À nossa volta não há ninguém que não esteja a sofrer. Vamos considerar as circunstâncias. Vamos ver à nossa volta. À nossa volta não há ninguém que não esteja a sofrer. Como Jesus ir além das circunstâncias? Evangelho de João, capítulo 15, versículos 15, 16 e 17. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, não só apenas considerar as circunstâncias, mas ir além das circunstâncias. Porquê? Porque à nossa volta não há ninguém que não esteja a sofrer, à nossa volta não há ninguém que não precise de um Salvador. E finalmente, em terceiro lugar, como Jesus, vamos usar a máscara de Jesus e, como Jesus, criar novas circunstâncias. No mesmo capítulo 15 do Evangelho de João, diz assim o versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. À nossa volta não há ninguém que não queira ser amado. Então, como Jesus, vamos considerar as circunstâncias. Como Jesus, vamos além das circunstâncias. Como Jesus, vamos criar novas circunstâncias. Porque à nossa volta não há ninguém que não esteja a sofrer. À nossa volta não há ninguém que não precise de um Salvador. À nossa volta não há ninguém que não queira ser amado. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos. Temos como desafio sermos uma ideia de trabalho e, portanto, de trabalhadores. E temos como desafio sermos uma igreja de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz. Alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Deus sorri quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso parece não fazer sentido. Deus sorri
quando lhe obedecemos incondicionalmente. Deus sorri quando o louvamos. Deus sorri quando damos graças continuamente. Deus sorri também quando usamos as nossas habilidades. Cada um de nós, e portanto como comunidade, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como propósitos trazer pessoas a Cristo e a filiação com a sua família para as desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na Igreja e para a sua missão pessoal no mundo, assim trazendo glória a Deus. Vamos usar a máscara de Jesus. Vamos considerar as circunstâncias. Vamos ir além das circunstâncias. Vamos criar novas circunstâncias. Vamos usar a máscara de Jesus para fazer Deus sorrir. Amém. Para terminar o nosso culto e para fazermos Deus sorrir, e porque a Igreja da Figueira está alicerçada na Palavra de Deus e porque o propósito da Igreja da Figueira é trazer e alcançar a comunidade da Figueira para Cristo, nós vamos terminar cantando um hino que é muito admirado, é muito amado por todos nós, e é o hino Bíblia. Escrita
Pedia então à Joana que pudesse finalizar o nosso culto com uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos agradecer, Senhor, pelo culto que pudemos realizar hoje, Senhor. Queremos agradecer por todos os que aqui podem estar e também por aqueles que nos acompanham, Senhor, através das redes sociais. Ajuda-nos, Deus, a levar para casa nos nossos corações, nas nossas mentes, a mensagem que ouvimos hoje, Senhor. Ajuda-nos a considerar, Senhor, as circunstâncias, a ir mais além, Senhor, e a criar novas circunstâncias. Ajuda-nos a usar a máscara de Jesus e que possamos todos fazer Deus sorrir. É o que te queremos pedir e agradecer nesta manhã. Amém. Graça e paz.